O tema da nossa questão comentada de hoje é a morfologia, que, dentre outras coisas, vai estudar a divisão das palavras em classes gramaticais. Então, no ano de 2018, a banca AOCP fez a seguinte questão. Vamos a ela. Em relação à morfologia e às classes de palavras na língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Letra A. Em um trabalho sensível, delicado, que exige tato do profissional, os termos destacados, sensível e delicado, são advérbios, indicando o modo como é feito o trabalho do profissional. Letra B. A fotografia muito é um recurso de memória, seja de cunho coletivo, histórico, registro documental ou pessoal. Recurso é um adjetivo no contexto, pois caracteriza o tipo de memória sobre a fotografia. Letra C. Hoje, um peso que vem ganhando notoriedade é o da autocontemplação. Hoje é um substantivo simples. Letra D. Trabalhar com o público e padrões fica mais interessante quando a proposta é ir além do senso comum. Trabalhar é um verbo conjugado no infinitivo, perceptível pela terminação R. Com o surgimento da fotografia digital, a proximidade dela com a população ganhou uma nova perspectiva. A e uma são ambos artigos definidos femininos, designando cada qual o seu complemento. Então, só uma coisa aí que está correta. Congele a sua imagem e resolva a questão para mim, por gentileza. Muito bem, meu amigo. Quando você tem essa classe gramatical, eu, obviamente, não tenho bola de cristal, não sei o que você marcou. Mas você, olha na tela, errou a questão se você marcou a letra B de bola. Um recurso de memória. Existem classes gramaticais, ou existe uma classe gramatical chamada artigo. E esse artigo, ele se divide em artigo definido e artigo indefinido. Os artigos definidos são o artigo o e o artigo a e seus plurais. E o artigo indefinido é o artigo um, seu feminino, e os seus plurais, uns e umas. Então, quando eu falo o assunto, eu tenho um artigo definido. Quando eu falo um médico, eu tenho um artigo indefinido. O artigo, ele determina um substantivo. Isso quer dizer o seguinte: quando a palavra é um artigo, a palavra seguinte a ele se classifica como substantivo. Na letra B de bola, olha só a letra B de bola, você está vendo que eu tenho a palavra recurso, um recurso. Isso quer dizer que a palavra recurso não é um adjetivo. A letra B de bola deveria dizer que a palavra recurso é um substantivo. Então, substantivo, ele pode ser determinado por artigo. Quando eu falo que ele pode ser, é porque às vezes eu tenho uma frase que não tem o artigo. Então aqui, ó, pessoas têm sensibilidade. Quando eu falo que pessoas têm sensibilidade, eu não tenho artigo ali, mas eu posso colocar as pessoas. E eu posso dizer, elas têm uma sensibilidade. Então, isto aqui é substantivo e isto aqui é substantivo também. Olha na tela. Você errou a questão se você marcou a letra D de dado. Porque, aliás, a letra C de casa. Porque na letra C de casa, hoje não é um substantivo. A palavra hoje, ela indica tempo. O hoje, o ontem, o amanhã. Todo termo que indica tempo é chamado de advérbio. A menos que eu dissesse assim, olha, o amanhã a Deus pertence. Então, nesta frase aqui, ó, o amanhã a Deus pertence, esse amanhã aqui, ele não é mais um advérbio. Por que que não? Porque se ele está determinado por um artigo, como eu te falei, ele é um substantivo. Ok? Então, tirei a letra B de bola
e tirei a letra C de casa. Na tela, errou a questão quem marcou a letra E, porque tanto A quanto uma realmente são artigos, mas não são artigos definidos. O A é um artigo definido e o uma é um artigo indefinido. Por isso que a resposta não é a letra E. Das duas que sobraram, acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Claro que trabalhar é um verbo. O trabalhar, o escrever, o sorrir, o pressupor, essas formas verbais terminadas em R, elas costumam ser infinitivo. O gerúndio seria trabalhando, compondo, dividindo. O gerúndio costuma não, ele termina com NDO. E o particípio do trabalhar é trabalhado, terminado em ado. Do erguer, erguido, terminado em ido. Quando o verbo é um chamado verbo regular, ele tem as formas verbais de particípio terminado em ado ou ido. Eu acho que as pessoas que criaram essa questão queriam te enganar. Olha a letra A. Eles colocaram que sensível e delicado são advérbios. Olha só, quando eu falo disso, está errado, porque, na verdade, essas duas palavras são adjetivos. Embora você tenha estudado a vida inteira que um adjetivo é uma qualidade, na verdade, um adjetivo é um caracterizador. Pode ser qualidade, pode ser defeito. Então, o adjetivo é aquele termo que refere-se a um substantivo, para dar uma característica para ele. Pode ser uma qualidade, pode ser defeito, pode ser uma posição, enfim. Então, quando a gente fala assim, fez um trabalho sensível, fez um trabalho sensível, essa palavra sensível que está destacada na frase, está caracterizando trabalho. Trabalho, professor, não é verbo, não? Aqui não, porque aqui tem um artigo antes, ó, trabalho. O que eu disse a você? Que toda palavra determinada por um artigo, ela é um substantivo. E o termo que caracteriza um substantivo não é como se falou na frase um advérbio. Ele é um adjetivo. Por isso que a letra A está fora e você acertou a questão se você marcou a letra D de dado. Bom, independentemente de você fazer um concurso da banca AOCP ou de outra banca qualquer, ter uma noção das classes de palavras é fundamental. Então eu quero só anunciar para vocês o seguinte, se você entrar aqui no meu portal, olha aí na tela, www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar lá dois produtos. Um chamado 10x10 Banca CESP e outro chamado Módulos APRF. Vem aqui. O concurso da Polícia Rodoviária Federal, no momento em que eu estou gravando essa questão, está há alguns dias. Ele vai acontecer no mês de fevereiro de 2019. E quem vai fazer a prova é a Banca CESP. Então, se você vai fazer o concurso da PRF ou não, se você vai fazer um concurso que normalmente é feito pelo CESP, procure esses módulos 10x10. São módulos temáticos. Cada um dos módulos tem um assunto e cada assunto é trabalhado revisionalmente a partir de questões da banca. Agora, se você quiser uma teoria dentro dessa banca do PRF, da Polícia Rodoviária Federal, você tem 10 módulos teóricos abordando cada um deles um tema do edital. Então anote aí, www.ricardoerce.com.br.